preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão hoje? Como passaram o final de semana de vocês? Parece que houve um final de semana, né? Para mim, todo dia é dia. Às vezes eu não sei que eu estou no final de semana. Coisas de Shimada. E eu deitei para dormir cedo. Tá muito frio aqui hoje. Chove desde ontem, então a temperatura cai. E foi como se eu tivesse sido acordada. E foi como se uma voz dissesse: Ei, e a mensagem da semana? E eu respondi. Eu não pensei em nada para gravar nenhuma mensagem. E aí eu ouvi: abre as gotinhas de luz. E eu abri. Então, não deu para fugir hoje. Temos mensagem da semana. E espero que ela vá de encontro a cada um de vocês. E para mim também, né? Afinal de contas, eu passo pelos mesmos dilemas que todo mundo. Cada um, procurando se superar no seu tempo, dentro dos seus limites, das suas capacidades, mas sempre se superando, né? Afinal de contas, tudo passa. Antes de abrir o livrinho, eu estava pensando ainda no penúltimo vídeo que eu gravei sobre como estamos muitas vezes cercados de pessoas negativas, nada motivadoras, que tem uma tendência de querer nos puxar para baixo, ali para onde elas estão, né? Afinal de contas, nem todo mundo está preocupado em evoluir, crescer, cuidar da sanidade mental. O foco de muita gente é outro. Não tira a razão delas, né? É como se nós tivéssemos uma vida dupla. Há dentro de nós alguém com suas necessidades e há fora de nós outro alguém também com suas necessidades. A imagem refletida no espelho precisa pagar contas, precisa trabalhar, precisa cumprir prazos, compromissos. Às vezes não dá para levar as duas coisas juntas, né? Juntas, não dá para atender a necessidade de ambos. Seria necessário talvez um cérebro com o dobro de tamanho. A vida do animal
ela não é simplesmente dinâmica, ela exige muito, ela precisa de muito, ela faz muito. Ainda bem que a essência, ela se compadece do animal, se compadece a ponto de tentar fazê-lo desacelerar, não se esforçar tanto, porque afinal de contas, né, o problema vai estar ali, sempre no mesmo lugar até ele ser resolvido. O compromisso, ele vai existir até que ele seja cumprido. O trabalho está todo dia nos esperando. Por que pensar tanto nele, né? Podemos pensar nele quando estivermos nele. Chegar a cumprir o que sabemos bem, o que temos que cumprir. E na hora de voltar para casa, esquecer do trabalho e simplesmente voltar para casa. Não, Shimada não está muito sonolenta. Shimada está muito calma. Embora seja bastante contraditório. Ai, não é que a vida da Shimada é dinâmica, a vida da Shimada é caótica. Muita coisa. Nunca vai ser fácil recomeçar, ainda mais do zero, né? Se normalmente as dificuldades vêm, imagine para quem está recomeçando do nada. E nada vem do nada. É preciso criar uma base para que já então o recomeço seja possível, né? E mesmo assim, eu tô calma. Eu estranho, sim. Em outras épocas, eu estaria arrancando os cabelos, com insônia, surtando, reclamando com alguém, chorando todas as minhas pitangas, depressiva. Gerar emoções, sensações e pensamentos negativos só vai alterar alguma coisa para pior, deixar tudo pior, sabe? Se nós fizermos o contrário, buscarmos equilíbrio, procurarmos ficar tranquilos, em calma, fica mais simples pensar, encontrar soluções, saídas, estratégias. E aí tudo pode se alterar, mas para melhor. É estranho. É estranho porque hoje eu vivo as sequelas de uns bons anos
mergulhada no mais completo estresse. Estresse e opressão. Tudo tomou uma proporção tão grande, uma dimensão tão grande, que começou a arrumar um modo de ter vazão e encontrou brechinhas em nós, e tudo começou a escapar, vir para a superfície. E quando vem para a superfície se transforma em sintomas, afeta o corpo físico. Tudo é de dentro para fora, tanto o que é bom quanto o que é mal. Tudo de negativo, de ruim que nós represamos, reprimimos, em algum momento ou vai ser exteriorizado ou vai arrumar um modo de dar vazão. É como explodir. Em algum momento vai vir para fora. Quando dá vazão é pior do que quando nós exteriorizamos, sabe? Exteriorizar é trazer para fora por vontade própria e ao mesmo tempo se aliviar, se curar. Quando dá vazão, nós estamos fazendo uma força absurda para manter reprimido, só que sempre escapa. E aí eu penso, por que eu não entrei nesse estado atual antes? Eu poderia ter evitado tanto desgaste físico, tanto sintoma físico, tanto cansaço. Nós sempre somos assim na maior parte do tempo, né? Precisamos quebrar a cara para aprender. Às vezes, quebramos a cara várias vezes numa mesma coisa para aprender. E não, nem sempre aprendemos. A mensagem da semana que veio fala na não casualidade das coisas sobre dores invisíveis. A dor do ego é muito pior do que a dor física. Bateu, né? Com o que eu estava falando. Mesmo quando o que está reprimido sai escapando, ganhando vazão e causando sintomas, inclusive dores físicas também. Ainda assim, é mais suportável do que tudo aquilo preso dentro de nós. O ego, ele é predisposto a reprimir tudo. O ego, ele tem as suas questões,
as quais ele não quer se mostrar fraco, frágil. Ele é vaidoso, né? Dentro dessa vaidade, ele vai reprimir ou liberar tudo aquilo que favoreça ou não ele. Todos os nossos dilemas internos têm relação com o ego. Esse serzinho vaidoso que é como se eu me mostrar frágil, se eu chorar, se eu reclamar da vida, se eu pedir ajuda, o que vão pensar de mim? E aí reprime tudo aquilo e mostra o contrário para o mundo externo. O que é exteriorizado não é a própria verdade de fato. É uma simulação, uma encenação, uma máscara. A verdade de fato, ela vai sendo represada lá dentro pelo simples fato de que tudo aquilo que fica lá dentro afeta o ego, a vaidade do ego. A dor do ego, ela é insuportável. Ela é inexplicável. Quando ela dói, nós somos incapazes de saber por que estamos sentindo aquela dor e de onde ela vem. Não é como ter dor de dente. Quando a gente sente dor de dente, apesar de todos os dentes, a gente sabe que é uma dor de dente, qual dente está doendo. A dor do ego, não. Ela vem lá do fundo, profunda, intensa, e ela vai até um ápice, é gritante. As dores físicas, elas, em comparação, são até mais suportáveis. Não é à toa que existem muitas pessoas que se automutilam de várias formas. Seja através do vício em tatuagem, seja se cortando, seja se provocando algum tipo de dor de alguma forma. Sempre será um recurso para desviar a atenção da dor interna, porque a física é mais suportável. Muitos fatores externos colaboram para nossas dores internas, para essas dores invisíveis que só a gente conhece muito bem. Não apenas as nossas escolhas e o resultado de nossas escolhas. Nós não somos seres feitos para viver no modo eremita, né? A não ser pessoas como a Shimada, que ainda assim, apesar de amar o isolamento, de vez em quando gosta de um pouco de interação social.
um pouquinho, mas gosta. Ver outra pessoa é sempre bom. O outro sempre nos será um espelho de alguma forma, independente do que iremos ver nesse espelho. O ego, ele se esquece desse pequeno detalhe, de que nós não nascemos para a solidão, nem para a solitude, na verdade. Ele reprime tudo e não compartilha, não exterioriza. Por um lado é compreensível, em quem confiar, quem está disposto a nos ouvir, quem é que pode nos ouvir sem nos julgar, sem nos criticar, ou sem fazer aquele discurso do que você deve ou não deve, do que você deveria, do que você não fez, né? A dor do ego é muito pior que a dor física. Mas há um pequeno detalhe. Se nós conseguimos suportar a dor física, porque afinal de contas todo o corpo trabalha para que possamos conseguir isso, suportar a dor. E se temos tantas dores reprimidas dentro de nós por tanto tempo, isso significa que somos capazes também de suportar a dor interna, né? Suportamos até o ponto de que dá vazão, explode. Poderíamos continuar suportando as dores internas até encontrar uma solução para elas, enquanto procuramos uma solução para elas, né? E não para mantê-las represadas. Durante a semana, muitos fatores, estímulos externos podem afetar de alguma forma uma de suas dores internas. Você já viu que você pode resistir, tanto quanto você resiste uma dor física. Ai, Chimada, mas eu não resisto à dor física, não. Quando eu sinto dor, eu me esparramo, eu fico de cama. Tudo bem. Seja na dor física, seja na dor interna, se for este o seu modo de suportar, que assim seja. E aí? Como é que vamos fazer com isso? O que fazemos sempre. Vocês estão ouvindo esse barulho? É a Lupita dando 100 voltas em cima de uma cadeira para, enfim, deitar. Uma hora ela vai acabar desmontando essa cadeira. Então, aí voltando,
O que nós podemos fazer quando o ego sentir dor? O que fazemos sempre? Suportar. Mas seria interessante que nós não simplesmente suportássemos para manter reprimido, né? Mas também não vamos trazer para fora e despejar em qualquer pessoa, tipo, como se fosse um dia de fúria. Não esquece que o domingo foi o primeiro dia da semana. O segundo deveria ser melhor do que o primeiro. E não quer dizer que porque você está indo trabalhar, que isso torna o seu dia pior ou menos importante. Ainda é mais um dia de vida. Isso deveria ser dito, deveria ser valorizado, não apenas quando a gente faz aniversário, né? A gente sempre ouve essa associação. Parabéns por mais um ano de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Anos são feitos de dias, né? Mais um dia de vida. Eu particularmente acho que a gente não deveria valorizar a vida só quando a gente tá de mal a pior, sabe? Eu comentei com vocês no outro vídeo que eu tava com um pouquinho de ansiedade, porque eu vou fazer uma coisa que nunca foi comum na minha vida. Eu preciso ir no hospital fazer exame e para isso eu vou ter que pegar ônibus. E eu não me dou com ônibus, nunca me dei e talvez nunca me darei. Eu sempre fico mal, passo mal em ônibus. Eu tenho duas opções: caminhar até a estação de metrô, que não é tão perto assim, pegar o metrô. Ao chegar no metrô, dar mais uma caminhadinha breve, mais curta do que chegar até a estação do metrô, ou pegar um ônibus que costuma estar lotado e faz uma volta danada, demora para chegar no destino. Mas isso tem que ser feito de manhã. Eu preciso estar antes das 9h46 no hospital. E aí a minha mente fica calculando quanto tempo antes eu preciso sair de casa para conseguir caminhar até a estação, pegar o metrô e chegar. Porque, apesar da caminhada, é o recurso mais tranquilo para mim, que não consigo usar ônibus. E aí me veio agora a lembrança que eu tenho esse problema desde criança. Foi através desse problema, muito provavelmente, que surgiu a síndrome do pânico,
a ansiedade que foi evoluindo gradativamente. É no ônibus que eu costumo ter crises sensoriais. E tudo isso antes de eu receber o diagnóstico de epilepsia, desencadeava crises epiléticas, porque não fazia uso ainda de medicação, né? Então, às vezes, a coisa chegou num ponto que toda vez que tinha que pegar ônibus, eu já começava a passar mal antes de sair de casa. É o psicológico, né? É o medo, porque é previsível o que vai acontecer. Eu já sabia como ia ser dentro do ônibus. Eu ia passar mal. E eu não passava mal porque eu tinha certeza que eu ia passar mal. É porque eu ia mesmo. Porque até hoje é assim. E aí, houve um período que eu tinha que ir muitas vezes no médico. E para isso, tinha que ir de ônibus. Não havia metrô. E era um sofrimento para mim. Eu já sofria antecipadamente, tipo, se eu soubesse que daqui a 3 dias eu tinha que ir no médico, por 3 dias eu ia sofrer com ansiedade. Se eu soubesse na véspera eu já começava a sofrer. E quando eu entrava no ônibus, tipo, 10 minutos depois, mais ou menos, já começavam os primeiros sintomas. Eu já entrava em pânico, porque começa com enjoo, e aquele enjoo evolui para vômito, tontura, sensibilidade na audição, na visão, uma fraqueza absurda no corpo, a glicose começa a cair. A minha mãe fazia algo que hoje eu sei que ela não deveria ter feito. Ela deitava a minha cabeça no colo dela. A sensação do colo dela, de um lado ajudava, mas a posição não melhorava o meu estado. Ela passava a mão na minha cabeça para tentar me fazer dormir, porque se eu dormisse, eu não ia sentir nada durante o trajeto, né? Era o único momento que eu tinha o colo da minha mãe. Quando eu passava a mão no ônibus. Eu ficava verde, eu ficava amarela, eu ficava verde com bolinhas amarelas. Era um sofrimento tão terrível, tipo, eu era uma criança, sabe? Sentindo aquilo tudo ruim. E aí, em pensamento, eu ficava falando com Deus, mas o Deus que me ensinaram a acreditar, né? O Deus que a gente faz barganhas. E eu dizia, se o Senhor tirar isso de mim, se o Senhor fazer isso parar, eu vou ser uma boa menina para o resto da minha vida. Eu prometo que eu nunca mais vou aprontar nada para minha mãe ficar brava. Fazia 1000 promessas.
que eu nunca cumpri, porque eu nunca recebi o que eu pedi. Eu lembrava de rezar, de orar para um Deus naquele momento que eu estava muito, muito mal. Quem nunca, né? E aí eu me pergunto, por que a gente precisa ter mal, tá? Estar mal para lembrar do papai? Por que que a gente esquece dele quando tá tudo bem? Talvez é por isso que às vezes aconteça alguma coisa ruim, né? Pra gente lembrar dele. Há algumas pessoas que acreditam nisso. Chegou o dia que eu parei. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com a cabeça no colo da minha mãe e eu ia começar a fazer aquela mesma oração de sempre que nunca era atendida. E eu comecei a me dar conta que aquela pessoa para quem eu fazia oração não era realmente Deus. Deus era outra coisa. Deus era alguém que estava vendo perfeitamente a minha intenção. A minha intenção era a barganha. Deus era alguém que estava ali naquele momento e também estava no futuro. E que sabia que independente da promessa que eu estivesse fazendo, eu não ia cumprir. Por quê? Porque a minha natureza não ia permitir. Eu sempre tinha um motivo para levar uma bronca da minha mãe, eu sempre aprontava porque era eu. A minha curiosidade, a minha hiperatividade, tudo isso tirava minha mãe do sério, né? Quer dizer, eu não ia cumprir nada. E aí a gente vai para a segunda mensagem, que é um complemento, né? Porque vocês notaram como vocês são incríveis, nós somos incríveis, suportamos a dor do ego e a dor física. A física é muito pior, a do ego é muito pior que a física, mas nós suportamos a do ego. Caso contrário, a gente não mantinha reprimido tudo que faz doer lá. Ah, mas eu não sei o que faz doer. É para isso que a gente faz o jornal de autoconhecimento, né? Para descobrir. Mas não precisa saber o que é para deixar sair. É exteriorizando que a gente descobre também muita coisa. Não é à toa que, por exemplo, numa sessão de psicanálise, existe a escuta. O analisado, ele precisa falar tudo que está sentindo, pensando. E é no escutar que o analista consegue analisar e saber aonde exatamente está a dor. Qual é a origem? Por que dói?
Aí a segunda mensagem, incrivelmente, ela bate com a primeira. Ela fala da fidelidade essencial. Sigamos nossa essência e não nossa superfície latente. A essência, ela ajuda muito o ego com as suas dores. Essas dores são suportáveis graças à essência. A nossa força, ela vem da essência. Então, independente do estado que esteja o animal, como esteja o ego, como a dor esteja doendo, com qual intensidade, nós precisamos sempre nos voltar, lembrar que também somos a essência. Da essência vem as nossas virtudes, os nossos dons, a nossa vocação. Da essência vem a nossa força. É essa força que permite que suportemos tanto as dores do ego quanto as dores físicas. Então, que nós continuemos seguindo a nossa essência, permitindo que ela nos oriente, que ela se manifeste, porque tudo de melhor flui dela e todo esse melhor é para o usufruto do espírito e do corpo. Sigamos nossa essência e não nossa superfície latente. Este ser que ainda fica vestindo máscaras sociais para esconder suas dores, seus dilemas, suas fraquezas, que tem tanta vergonha da sua própria fragilidade, da sua própria limitação, enquanto há uma essência dentro de cada um que compreende muito bem tudo isso e quer resolver tudo isso, mas o ego vaidoso não deixa, né? E é interessante que aqui do lado tem uma mensagem que fala do poder da alma. Enquanto a mente julga, a alma compreende e ama, entende? A mente aqui não é a mente no sentido da essência, o ego. O ego, ele julga nós e os outros. A alma não, ela compreende e ama. E como tudo é de dentro para fora, a essência, ela olha o estado interno do animal, compreende, ama, e ela tenta alcançar o animal para ajudá-lo, porque ela é fonte de tudo que é bom, mas ela tem que atravessar algo chamado espírito, tão cheio de bloqueios colocados pelo ego, mas ela sempre arruma um jeito. Não é à toa que a gente de vez em quando diz: veio uma força assim, não sei da onde.
da essência, a essência dá um jeitinho. O ego, ele precisa começar a permitir que a essência a compreenda, ou compreenda e o ame e o cure. Como a gente faz isso? Enquanto a gente faz jornada de autoconhecimento, a gente está fazendo isso. A gente está devolvendo a dominância para a essência, para que ela possa cuidar do animal e do espírito. É muito bom, né? De dentro para fora. A essência é que traz a cura. Nós manifestamos a essência, devolvemos a dominância dela com autoconhecimento. Não pensem vocês que o animal ele é 100% rebelde, como se ele fosse o inimigo número 1 da essência, que está tentando impedir que ela roube o trono dele. Não. É que o ego, ele só aceita que precisa da ajuda da essência quando ele está sofrendo, quando ele está sentindo dor. É nessas horas. E aí, ele vai abaixando a guarda, sabe? Toda vez que a essência alcança o animal e o abraça. Eu realmente espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas mensagens para quem sabe vocês copiar e colar ou anotar no diário, porque foram bem interessantes. Para quê? A mensagem da semana é: as dores do ego são mais intensas do que as físicas. As dores físicas são mais suportáveis. Mas da mesma forma, nós suportamos, apesar disso, as dores do ego, como mantendo reprimido o que causa dor. Quer dizer, a mensagem da semana é: você é muito mais forte do que você imagina. Vai nessa a tua força. Não se subestime e acredite em você. Olha a tua força. Olha como você consegue suportar a dor. Se você consegue suportar a dor, você consegue suportar qualquer coisa. Você consegue superar qualquer coisa, porque você supera a dor toda vez que você aguenta dela até que ela pare. Além de você ser forte, você é uma pessoa que se supera todos os dias. Acredite nisso. É um fato, sabe? É um fato. Se dê
o auto-reconhecimento. Quando você se autoconhece, você enxerga isso em você. Isso é auto-reconhecimento. É saber que você não é tudo de ruim que os outros falam. Você é aquilo que só você pode enxergar, detectar dentro de você. Então, você é o quê? Você é forte. Forte e capaz de superar qualquer coisa. Vocês são o máximo. Vocês têm que olhar no espelho e dizer isso para vocês. Nossa, como você é o máximo. Como você é forte. Lembra aquele estado depressivo que causou aquela dor intensa meses atrás? Passou. Você aguentou, você superou. Hoje você está aqui. Parabéns. Olha como você é capaz. Tenha essas conversas com você mesmo. Você merece. Não fique esperando isso dos outros, não. O auto-reconhecimento precisa acontecer para que cada vez mais você vá se tornando inteiro e completo. Este é o resultado do autoconhecimento. A partir do resultado, ainda tem muito mais. Uma boa, uma maravilhosa semana para vocês, repleta de consciência do quanto vocês são fortes e capazes de superar qualquer obstáculo, porque se você olhar para trás, você tem a prova. Olha quanta coisa você superou e chegou até aqui. Você pode ir muito mais longe. Então, uma semana de vitória total, completa. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com o papai. Beijos na alma.